Gente, eu falei para vocês, essa é a Sandra. Alto astral, positiva, uma mulher leve, com uma história de vida interessantíssima e que vai poder compartilhar isso aqui com a gente hoje. E a gente vai sair daqui com tantos insights, com tantas informações úteis para a gente colocar em prática na nossa vida. Quero agradecer a todos e todas vocês que estavam conosco, que voltaram aqui, por estarem nos escolhendo nesse momento. Então, obrigada de coração. Vocês não serão decepcionados, essa live vai ser bem especial. Marcante, Cris. Se não for para ser marcante, a gente nem abre a boca, né, Cris? Sandra, você é uma mulher interessantíssima. Eu comecei a contar a sua história e falei, olha, a melhor pessoa para falar sobre a Sandra é ela mesma. Fomos apresentadas por um grande amigo em comum que está aqui conosco, o Rick. Maravilhoso, Rick. E a Sandra tem uma história de vida muito rica, muito interessante. Eu gostaria que ela começasse a falar sobre isso, porque é um dos caminhos para a gente começar a falar desse assunto. Por favor, Sandra. Gente, então, mais uma vez, muito obrigada por me receberem aqui, né, Cris? Você, com esse sorriso lindo, com essa leveza maravilhosa. Então, muito obrigada, de fato, é um prazer. Me sinto honrada em dividir esses momentos, assim, com pessoas que, de fato, estavam ouvindo ali o que Cris e eu temos contado nesses últimos dias. Quer dizer, a gente está aqui porque a gente quer ser leve, porque a gente espalha felicidade, porque propagar tudo isso é nosso propósito de vida. Então, mais uma vez, muito obrigada. Bem, em resumo, né, eu digo assim, eu fiz muita coisa na vida, né, gente? Eu fui com 17 anos morar fora do país, eu morei na Alemanha 12 anos, me formei em comunicação lá, fiz História da Arte na Espanha, já trabalhei na Nigéria, eu tenho um currículo viajado, eu digo isso para vocês. E aí, quando uma pessoa linda assim como a Cris me pergunta, Sam, você quer que eu coloque o quê no seu card? Né? Eu falo assim, especialista em felicidade. E aí eu preciso contar uma coisa para vocês, que eu, inclusive, nunca falei isso assim publicamente, mas fico até emocionada falando. Isso é uma história engraçada, porque, no fundo, eu comecei aqui dizendo que eu ia resumir, né? E eu concluí que quando eu digo especialista em felicidade, Cris, eu não resumo nada. Na verdade, eu abraço tudo, né? A primeira vez que alguém me perguntou assim, na lata, não, eu preciso só um dos títulos, né? Um dos títulos. Se eu não me engano, não sei se foi a Mônica Salgado, alguém me pediu isso. E eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que ser reduzida agora a um dos títulos. Primeiro eu tomei um choque, tá, gente? É o ego, tá? Mas é meu, inclusive, um texto que fala a gente precisa de mais eco, menos ego, né? Então, eu entendi, peraí, essa pergunta ali apertou o botãozinho do ego, dizendo, momento, eu estudei fora do país, eu fui para 200 milhões, eu trabalhei na África, eu já fiz tradução de alemão para inglês, tudo isso, e agora eu sou especialista em felicidade. É que felicidade abraça tudo isso. E preto no branco, eu nunca, em toda a minha vida, passei por momentos onde eu não acreditasse nisso, sendo que, intencionalmente, eu só descobri o que significa ser feliz intencionalmente quando eu, de fato, comecei a estudar a ciência da felicidade. Então, desse currículo todo, em comunicação, eu sempre procurei bandeiras que casem muito bem com... Tem uma teoria de um filósofo que eu gosto muito, contemporâneo, Løgstrup, que é um dinamarquês, que ele fala que, para ele, o grande porquê da vida, né? A grande resposta, o grande porquê da vida é ser feliz e fazer feliz. Porque se você partir todas as vezes do princípio, será que eu faço isso ou eu não faço isso? Tente pensar em como isso vai impactar, afetar as pessoas. Primeiro, a pessoa que é você, a pessoa à sua volta, né? Que é a sua família, seus amigos, a sua comunidade e depois o mundo. Então, esse porquê, ainda que eu não soubesse à época o embasamento técnico para ele, no fundo, eu aplicava, assim, era uma constante já em minha vida, e acabou de passar aqui a mãe de um amigo de infância, tia Maíta, que com certeza, de lá da Bahia, ela pode atestar. Que lindo! Olha que delícia! Ela pode atestar o que a gente está falando. Olha que... E você sabe, Sandra,
falando sobre essas coisas, né, de você ser feliz e fazer feliz, eu já penso num dos pressupostos da felicidade, que é a nossa felicidade, ela não pode ser às custas da infelicidade do outro. Do outro. Nunca. Porque muita gente também coloca isso, né? Não, eu quero ser feliz, ser feliz, ser feliz, e às vezes essa felicidade é às custas Às custas. da infelicidade de muita gente. Mas Exatamente. você ia dizer alguma coisa quando você viu o nome da Ita aqui. Da Por tia, favor. Não, inclusive tem uma amiga que chegou aqui agora também, que também é de infância. Eu sou perseguida, tá, Cris? Eu não posso correr o risco de inventar historinhas, tá? Porque as amigas de infância aparecem, minha filha, brota, mãe de amigo, brotam do nada. E quando eu vejo, tá todo mundo fora, as afilhadas maravilhosas, como a Jéssica que está aqui. Então, eu contextualizando, né, em comunicação, né, eu sou escritora, eu tenho editora, enfim, eu sempre trouxe muita questão da acessibilidade, né, da inclusão. Respondi a minha vida inteira uma pergunta que era: Sandra, quem é mesmo na sua família, né, que é amputado? Qual é a mesma história? Síndrome de Down, amputado, paralisia cerebral. Qual é a sua história? A minha história é que essa sou eu. A minha história é que eu simplesmente vejo as pessoas como elas são. E esse olhar tão natural é talvez se a gente sabe hoje que felicidade não é um dom, né? Felicidade é algo, 50% é genético, mas felicidade é uma conquista, é uma construção. Mas eu diria que se há um dom nisso, é esse dom de olhar a pessoa e de fato ver tão naturalmente o outro, que a inclusão é muito orgânica, né? Eu tenho alguns amigos, professores acadêmicos, inclusive fora do país, que falam assim: Sandra, eu entendi inclusão e acessibilidade com os seus olhos porque você não milita em causa própria e não fala só para convertidos. O que significa isso? Eu não tenho nenhuma deficiência que se saiba, né? A gente ainda pode descobrir ou tá aí escondida, mas assim, que se saiba, e não falo só para convertidos, ou seja, não só para aquelas pessoas acostumadas a agirem pelas razões certas, né? Eu falo pelo caminho do amor, pelo caminho do Logstrup, dizendo: na dúvida do que fazer, te faz feliz, faz o outro feliz, e aí a gente começa a ter que entender, né, Cris, o que é felicidade. Porque a grande história começa quando a gente precisa saber primeiro o que é felicidade. Então, nesse meu caminho, nessa trajetória aí de comunicação, agora, há cerca de 7 anos, eu tive uma experiência quase morte. Gente, eu vi luz pink, passei por túnel, tudo que tem direito da tal da EQM, né? Nome bonito. E eu digo isso sem nenhuma tentativa de colocar isso em viés religioso. Não, foi uma experiência que eu de fato vivi, né? Eu tinha pouquíssimas chances de voltar, né? Depois de um. Foi quase um acidente, junto com um erro médico. Eu teria pouca chance de voltar, mas a minha volta foi tão clara que eu, ainda entubada, eu já queria um papel e uma caneta. Eu só pedia um papel, porque eu realmente queria contar essa experiência do que eu, inclusive, vi, onde, teoricamente, eu não poderia estar vendo, porque eu estava de anestesia geral e na verdade, eu estava em coma induzido, né? Então, não poderia ter sido visto. Bem, importante é o que nunca é, gente, a história em si. É o que eu fiz da história, né? Porque a gente vive um monte de situações, né, Cris? Quando a gente para de se prender à situação, ao negativo, porque aí vem, o que foi que aconteceu? Você viveu isso? Aí o ego da gente a tendência vitimista, absolutamente comum aos seres humanos, né? Teorias evolucionárias provam aí por quê. A gente abandona isso e começa a pensar o seguinte: eu vivi isso, mas o que eu fiz com essa vivência, né? O que isso impactou na minha vida e como eu posso impactar na do outro? De que maneira eu consigo afetar a vida do outro? E para entender como eu posso afetar a vida do outro de uma maneira positiva, coerente, hoje, né, há cerca de 20, aí, 2 décadas e um pouquinho mais, existe ciência para isso, né? Como você sempre, né, eu assisto também suas lives, eu sei que você sabe muito desse contexto, né, da psicologia positiva, do bem-estar, como você
sempre traz isso da qualidade de vida. Então, hoje, a ciência da felicidade, ela é uma ciência. Ela é através de método científico, né? Ela tem lastros da psicologia positiva, da neurociência, e ela tem as testagens próprias, né? Ressonância magnética. Existem pesquisas nas maiores universidades do mundo, em todo o mundo, de Israel aos Estados Unidos, da Alemanha à Dinamarca. Enfim, é E de fato pesquisas uma com uma amostragem muito grande, né, Sandra? O que não deixa margem para viés, para achar, não, mas é porque nesse país, eu li uma recentemente, com exato. 10 mil pessoas de 48 países diferentes, e os resultados foram os mesmos. Isso, tem uma pesquisa que eu gosto muito, que fala dessa famosa questão do dar é melhor do que receber. Isso é colocado em português bem simples, para ser didático, para não ficar falando palavrinha bonita, para ninguém entender e a gente, de novo, e eventualmente cair no risco do ego e esquecer de ecoar o que realmente importa, né? A questão do dar e receber são pesquisas feitas assim, tem amostragem de 275 mil pessoas ao longo de 20 anos, mostrando o que acontece no cérebro, o que acontece tanto, né, no service, ou seja, do que a gente responde nas testagens, como se apresenta o nosso cérebro enquanto a gente está de coração dando, se doando, né, sendo solidário, e já eu digo que é doar, né? E, ao mesmo tempo, você recebendo, comprovando que quem dá tem as partes do nosso cérebro que, digamos assim, que se iluminam, né? São muito mais poderosas, são muito mais ativas, né? A química do nosso corpo joga junto no nosso time quando a gente está dando, muito mais do que a gente está dando quando a gente está recebendo. Então, isso são fatos, né? Que não é que aí, como diz a Cris, são fatos. Existem particularidades? Claro, né? Existem situações que são um pouco particulares, mas a gente não está lidando com o detalhe. Nós estamos lidando de uma forma muito macro, entendimentos. E por isso eu digo, a gente precisa voltar um pouquinho, né, Cris? Pensar assim, o que é felicidade? Aí já vem aquela história, mas a felicidade para Sandra não é a mesma felicidade para Cris. Então aí, gente, né? A gente precisa botar os pontos nos is. A Cris se sente bem, tem alegrias, tem prazeres, eventualmente, que a gente também pode dizer felicidade. Eu gosto de separar, Cris, as palavras, a nomenclatura, para não bagunçar o juízo das pessoas. Sim. Então, assim, né, Cris? Aí eu prefiro dizer assim, a alegria, o prazer. Então, a Cris tem aquilo que a Cris normalmente diria, isso me faz feliz, por exemplo, uma xícara de café, eu não preciso nem tomar. Só sentir o cheiro de uma xícara de um bom café cheiroso me faz feliz. Isso é um fato. Por quê? Porque remete à casa da minha avó, de infância. Na minha família, todo momento de extrema alegria tem alguém que diz: quem quer um cafezinho? Vou fazer um café para todo mundo. Então, assim, independente do próprio café, o momento tomar café me remete à felicidade. Agora, olha como esse exemplo é legal para a gente entender a diferença do que é felicidade, do que faz as pessoas, de maneira geral, felizes com um determinado assunto ou o que é particular. O café em si é uma bebida da felicidade. Mas eu falei para vocês o seguinte, para mim eu não preciso nem beber. Sentir o cheiro já é positivo para mim. Porém, se eu vou beber, se eu tomar este café, existem substâncias ali no café e no World Happiness Report, isso é muito bem claro colocado também, inclusive o patrocinador mundial do World Happiness Report é uma marca de café. Porque, de fato, existe embasamento científico para isso. Então, uma coisa é o senso comum. Mas eu não gosto de café. Gente, é um detalhe, tá? Você não é feliz porque você toma café ou porque você não toma café. Agora, de maneira geral, se seu corpo não tem nenhum outro tipo de problema com o café, se a cafeína não te trava esses problemas, o café, via de exemplo, vai te trazer felicidade. Então, a felicidade é um estado de ser, gente. É uma opção de vida. Eu tenho um professor que ele fala assim, para mim, ele fala que ele gosta que é o Sandro Formica, um italiano maravilhoso. Ele fala, eu gosto de definir como sendo a frame of mind, né? É ali uma moldura do pensamento. O que isso significa? O meu estilo de vida é de uma pessoa feliz. Como é que é o estilo de vida de uma pessoa feliz?
Bem, estilo de vida de uma pessoa feliz tem diariamente pré-requisitos para deixar minhas emoções positivas em dia, para que eu ajude o meu próprio corpo a me calibrar, para que eu consiga, para que eu viva, inclusive as adversidades, passe por elas e ressignifique-as. Ah, significa que, então, assim, o mundo está caindo e você está dando risada. Nunca. Por que o mundo está caindo? Eu vou ter que dar risada. Eu não preciso dar risada porque o mundo está caindo, até porque as emoções negativas têm um papel, entre aspas, positivo nas nossas vidas também. A gente sabe que existe o mal, porque a gente sabe que existe o bem, né? A gente sabe. A consciência, ela nasce dos contrastes, né, Sandra? Perfeitamente dito. Perfeitamente dito. Então, as emoções negativas, elas nos ensinam, né, Cris? E a gente consegue. Agora, o que a gente... Então, o que diferencia? Então, tá todo mundo na mesma. Não. Porque pessoas felizes, elas são mais resilientes. E aqui, Cris, eu quero aproveitar essa oportunidade para... Eu tenho uma amiga que faz pão maravilhosamente bem, tá? Faz pão alemão. E ela, esses dias, falou assim, você tem que falar na sua live, vai ficar facílimo para as pessoas entenderem o que é resiliência mesmo, pensando em como a massa do pão, ela tá pronta, quando você aperta ela e ela volta poderosa, né? Ela volta ali toda poderosa, ela volta realmente, ela não fica lá embaixo. Isso é resiliência, vindo da física, né? Um corpo, Sim. né? A capacidade desse corpo de voltar à sua forma original. Exatamente. Isso acontece, por exemplo, com o pão, quando ele está naquela posição, ele volta. Quando ele está indo e está vindo, ele está numa posição resiliente, né? Então, nós somos mais resilientes. Isso significa que a gente vai, mas a gente volta. A gente não fica lá. Não fica. E se ficar, se a gente começou a perninha a puxar para lá, ó, vai saindo do quadro, vem a Cris, vem os amigos e você está saindo do quadro, Sandra. Ó, a frame of mind, né? Eu penso assim mesmo, olha, estou saindo do quadro, não pode. Volta. E a gente conhece as ferramentas e as ferramentas... Ai, você passa para a gente... Claro que existem milhões de ferramentas, gente, né? Que a gente pode passar. Mas, assim, de maneira muito simples, isso daqui, por exemplo. Quão qualitativas o seu relacionamento, ou são os seus relacionamentos interpessoais, né? Relações qualitativas são aquelas que eu posso ser Sandra, a Cris pode ser Cris, né? E tá tudo bem a Cris gostar de verde e a Sandra gostar de estampado. Porque é a Cris e a Sandra. E a gente pode se amar exatamente pelas diferenças, porque se a gente fosse sempre igualzinho ao outro, de nada esse outro nos acrescentaria. Eu digo, eu já convivo comigo o dia inteirinho, gente. Eu tô sabendo aí essa ladainha, eu conheço, né? Isso aí vive com a gente. Então, o que a Cris falou anteriormente, vocês viram, gente, que ela já começou aqui agradecendo por quem ficou, pela paciência, né? Ela tá ali, ela tá praticando atos intencionalmente felizes desde o início, né? E o meu momento particular eu acordei, Cris, voltando aqui no tempo, né? Eu acordei na UTI e a primeira coisa que eu pensei foi, de fato, gente, eu preciso achar uma ciência, alguma coisa que não me deixe entrar numa situação como essa de novo, porque eu sei que eu contribuí para tudo aquilo. Eu contribuí para tudo aquilo, inclusive cometendo um erro que muita gente faz igual, quer dizer o seguinte, não, mas isso não me estressa, isso não me cansa, isso não me... Porque eu faço o que eu adoro fazer. Sim, o que a gente adora fazer, a gente também pode fazer demais, né? Demais existe é mais do que deveria, né? É mais da conta. E a gente soube esse preceito, não, mas eu amo fazer isso não me cansa. A gente esquece que é aquela coisa entre você dizer que adora peixe a virar dona de franquias de peixe enlatado pelo mundo, né? Existe uma diferença entre a relação... E isso é muito importante, gente. Quantas pessoas na vida já não tiveram aquele momento, gente, eu quero ir morar numa praia e ser pescador. Mas aí, por ter na cabeça toda uma estrutura que não estava preparado para aquilo, ele sai de pescador a abrir uma franquia de enlatados de peixe em sei lá que parte do mundo e de repente
ele está ali na Wall Street da vida, de novo, com os mesmos problemas que ele tinha antes, porque ele não, eventualmente ele nem precisaria sair de onde ele estava. Sim. Aliás, Sandra, na maior parte das vezes, a gente nem tem que sair de onde a gente está, porque o problema não é o emprego, o problema não é o marido, a mulher, os filhos, a amiga que não está se dando bem, não está fora. O problema nunca está fora. Essa é a grande verdade. E você falou uma coisa muito importante, que você falou que quando você acordou, né, na UTI, falou, eu não quero mais incorrer nos mesmos erros. A gente demora a entender que ter as rédeas da nossa vida 100% e não se colocar em nenhuma situação de vítima é um dos maiores poderes que nos foram concedidos. É um poder muito grande a gente assumir 100% a responsabilidade da nossa felicidade. Não terceirizar, não colocar no outro, não colocar no emprego. É tão maluco. E a gente faz isso, né? A gente faz isso e você falou as palavras-chave, né, Cris? Responsabilidade. Aí você falou a gente, né, se colocar. Gente, uma palavra que está muito na moda nesse contexto, vou falar na moda porque todo mundo fala agora de autocuidado, né? Sim. E aí eu vejo dicas de maquiagem, autocuidado. Dicas de não sei o que, autocuidado. Roupa não sei o que das contas, autocuidado. Hashtag autocuidado, é igual a hashtag gratidão, né? Põe lá, vai que o universo, né? Vai que o universo tá meio atrapalhado e acredita que seu hashtag gratidão realmente você está sendo grato, de fato, por alguma coisa, né? Então, só vou dar a má notícia para vocês, nem Deus, nem universo, nem força nenhuma vai cair nesse seu golpe do hashtag gratidão se você não parar para entender o que é gratidão e não praticar. E com autocuidado também não é diferente. Então, autocuidado pode ser, sim, colocar o batom que você curte? Claro que sim. Tomar o banho demorado, podem ser esses caprichos que são deliciosos. Exatamente. Mas também pode ser produtivo. Porque o que a gente não pode é tomar o autocuidado como o quê, gente? Vai estar na sala de aula, né? Falando isso como o quê? Como desculpa para também dizer, olha, gente, desculpem, mas olha, eu tô numa fase de autocuidado, então não vou poder terminar isso daqui. A gente precisa mensurar o que é preguiça, o que é procrastinação, do que é autocuidado. Então, tem tempo para tudo nessa vida, gente. Para quem, enfim, tem aí aquele que gosta da Bíblia, ou enfim, para tudo na vida há um tempo, né? Eclesiastes. É lindo demais. É lindo demais, né? Tempo de rasgar e tempo de costurar. Eu acho isso incrível, né? Porque é de fato isso daí, né? Você tá vendo Cris congelada, Ju? Você tá congelada para mim. Eu tô vendo você e eu devo estar para você. Mas voltou. Voltou. Todo mundo voltou. Não congelou, não. Gente, não, foi só a sensação. Então, assim, para tudo na vida há um tempo, e se a gente tira a história vou me apoiar, como a Cris falou, se você assume responsabilidade e fala, quer saber, hoje eu vou me dar esse dia, tô precisando, tô afim, né? Aí você retoma as rédeas, aqui você tá com as rédeas na sua mão, porque você optou, você fez uma escolha, você decidiu sob o nosso poder, sob o nosso controle, né? Nós só temos o que, gente? Ações e atitudes. A minha e a de Cris, as nossas mesmas. Só, mais nada. Eu só tenho realmente controle e a gente vive ali. Eu gosto de dar um exemplo dessa hora do controle, que aliás nunca falei assim, eu falo sempre para uma amiga minha isso daqui. Uma vez eu estava na Disney e eu tenho umas amigas malucas que adoram até hoje, sabe? O pessoal meio sem noção de questão de idade, gosta de ir no primeiro carrinho ali como é, da montanha-russa. Não, eu tenho umas amigas totalmente sem noção, Cris. E eu não sou. Eu sou uma das sem noção. Ah, meu Deus, mais uma sem noção. Mais uma. Mas é que eu ainda tenho filhos pequenos, ainda tem uma desculpa. Pois é, porque a última vez que eu estive na Disney, fui eu e duas amigas, todas da nossa idade, sem filhos. Que tá? lindo. Os filhos que já são adultos, mas que ainda curtem também, não estavam, nós três. E nós paramos para analisar, assim, a gente
viu muito adulto. Mas ninguém, só tinha 3 pessoas com coroinha de princesa na cabeça. Gente, foi um terror, tá? Foi assim, as loucas, mas foi uma alegria muito grande. Mas, enfim, e a gente ia, porque uma delas é a enlouquecida da montanha-russa. E sentou um menino, num determinado momento do meu lado, ele devia ter uns 9 anos, 10 no máximo, que olhou para mim e falou assim, ô tia, brasileiro, sabe por que que você não curte montanha-russa? Porque eu estava conversando com a outra que não gosta, E ele tá? ouviu. Montanha-russa. Ele ouviu, enquanto a gente estava lá se preparando. Porque você fica se agarrando nisso. Deixa eu te contar. Se a gente tiver um acidente, não vai sobrar nada de ninguém. Você não tem controle. O controle não é seu. Então, por que você se segura? Gente, para mim foi uma mágica. E é isso. É o que esse menino falou. Isso aqui não vai adiantar. O que adianta é que aquilo ali esteja funcionando e me segurando. O fato de eu segurar aquilo ali, eu não curtir nenhum momento do caminho esperando aquilo ali terminar, não fará com que eu chegue do jeitinho que eu quero, na velocidade que eu quero, porque eu não estou no controle daquilo dali. Talvez por isso eu não goste, né? Ou por isso, naquele momento, eu não gostava de jeito nenhum. Porque, de fato, você tem que entender quando você controla uma situação e quando você não controla uma situação. Que aí, de novo, é o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar, né? E essa história linda do a gente pode mudar tudo, não, a gente não pode mudar tudo. A gente tem que partir de princípios passíveis de acontecerem. A Sandra quer hoje ter 20 anos de novo. Não, eu posso ter atitudes de uma pessoa de... Por que eu queria ter 20 anos de novo? Para que eu tenha energia para correr, para que... O que dos 20 anos eu quero trazer para o dia de hoje? Isso eu posso. Isso eu posso. Eu posso me exercitando mais ainda do que eu fazia com 20 anos. Eu alimentar posso... um espírito arrojado, a curiosidade. Né? Perfeito. Ouvir as músicas. Não ficar sentada ali parada assistindo uma coisa como se aquilo fosse a vida. Eu tenho como fazer isso, mas eu não tenho como voltar um número. Então, o que é plausível dentro das nossas expectativas, né? E expectativa e comparação são os 2 inimigos da felicidade. Até porque, gente, nunca esqueçam, felicidade é também ausência de infelicidade, ou seja, a ausência de fatores que nos colocam para baixo. A ausência de fatores que são gatilhos, né? Que são razões, que são pautas para a gente se sentir mal. Sim. Então, ou não é, Cris? Sim. Isso é, assim, é ciência, gente. Né? Eliminar, aparar ali o que te faz mal é de uma importância gigantesca. Aqui eu tenho que fazer uma pausa, tá, Cris? Porque aqui entrou a Jéssica. Eu não sei se a Cris já chegou a ver a Jéssica. Eu preciso te contar para vocês e para os seus amigos, né, que estão assistindo, que a Jéssica, ela é uma quase que uma entidade na minha vida, tá? A Jessie, aos 10 anos de idade, aos 11 anos de idade, ela teve uma meningite e ela perdeu todos os membros, né? Ao longo de 1 ano e 2 meses, a Jessie foi amputada devagar, né? E sofrendo muito. Perdeu mais de 90% da pele do corpo dela. A Jessie perdeu a audição, a Jessie perdeu lábios, a Jessie... Aí vocês estão pensando, gente, que criança que... Hoje ela tem 15 anos, né? Também te amo, bebê. 16, né, amor? Já praticamente. Mas tem uma coisa que a Jéssica nunca perdeu. A vontade de viver. E nunca perdeu a certeza de que ela não perdeu a certeza de que ela estava ganhando com isso, porque ela ganhou o direito de viver. Então, a última grande poda para a Jéssica foi a audição, Cris. Porque a Jessie dançava antes, né? Balé, né? Antes e depois, né? Porque dança até hoje na Sapucaí, apronta, filha. Não, nem se emocione, porque essa daqui, ela apronta várias, tá? Não fique... Essa daqui, olha, ela só tá rindo aqui, já tá dizendo isso. Ela samba sem pernas, tá, gente? Ela nada 3 metros de profundidade, sem pernas, sem braços. Ela faz surf adaptado. Ela corre maratona. Ou seja, ela humilha, entre aspas, a maior parte de nós.
que estamos aqui juntos nesse momento, né, Ela amor? escreveu aqui, ó, isso, Dinda, eu tomei a decisão de viver. Ela tomou a decisão de viver e essa é a decisão dela. Então, quando alguém me diz, ah, Sandra, mas é fácil, você fala, não, amor, você não conhece a história de ninguém, né? O que você está vendo é o meu sorriso. E eu sou uma pessoa extremamente risonha e isso é extremamente positivo, porque também é comprovado que só de sorrir, você sabe, né, Cris? Você sabe disso, né? Sim, sim. Só de sorrir. Então, assim, gente, se vocês estiverem mal um dia, liga para aquela amiga que vai falar tanta bobagem, que você vai rir, mesmo sem querer, que você fica até com raiva dela. Eu não queria rir, eu tô te ligando para contar outra coisa séria. O que ela fez com você foi simplesmente te bombardear das melhores, digamos assim, né? Ela te deu estímulo para que você se bombeie, né? Digamos assim, dos melhores hormônios. Eu chamo as inas amigas, né? As inas todas queridas, né? As endorfinas, as serotoninas, as ocitocinas, Sim. que faz a gente ter confiança na vida, que faz a gente ter paixão, que faz a gente ter vontade. Todas elas juntas, aquela salada de inas maravilhosas. E se a gente parar para pensar como a ciência da felicidade atua, os elementos, gente, de causalidade, como saber provocar intencionalmente felicidade? Bem, analisando como genética, aqueles que são geneticamente muito felizes, né? O que eles têm de muito? O que eles têm neles que a gente pode ir atrás desses fatores ou provocá-los? Então, quando a gente fala de felicidade intencional, gente, a Jéssica, sem dúvida, ela tinha ali uma genética, nem achem que ela era essa genética toda. A gente está escrevendo o livro dela, tá, Cris? Quando estiver pronto, a gente te convida também. Ah, que Manda. lindo! A gente faz a confusão toda também. A gente está escrevendo o livro dela agora. Ela não era essa menina solta, ela não era essa menina, ela tinha medo do mar, ela era uma menina, ela tinha psoríase e ela achava aquelas manchinhas, ela meio se envergonhava de ir para o mar. Um dos escritores está aqui também, já está botando coraçãozinho só para eu lembrar de falar o nome dele, com certeza, Marcelo Jaguaribe, a gente está de olho em você. O que eu quero dizer? O que aconteceu com a Jéssica foi que ela realmente ela entendeu daquilo tudo ali, cada detalhe que ela conquistava, para ela fez sentido. Sabe o cair a ficha, gente? Eu sei, gente jovem não sabe mais o que é ficha, porque nem ficha existe mais, né? Mas, né? Ela foi sentindo isso e começou ali a praticamente testando essa nova vida. E foi fazendo descobertas nesse caminho dessa nova vida dela. E nesse caminho, ela fez algo de maravilhoso que ela é um exemplo para todos nós. E eu sempre digo, nós não precisamos perder os membros para aprender com a Jéssica, né? Nós não precisamos. Ninguém precisa morrer, ver luz em túnel, pink nenhum, para saber que existe limites até para a gente fazer o que adora. Então, eu tenho minha própria editora, eu sou escritora, eu estava ali. Mas, assim, isso tomou uma proporção tão grande para mim que eu não pensava mais em malhar, eu não pensava mais em me cuidar. Era 24 horas por dia, querendo que o dia tivesse 48. Então, essa Você sabe, Sandra, desculpa te interromper pode falar, aqui. meu amor. Eu já fiz algumas lives e eu gosto muito de escrever e de falar sobre isso, sobre a filosofia estoica. E um dos, vamos dizer, pressupostos, né, da filosofia, especificamente dentro desse contexto do estoicismo, é uma expressão em latim chamada memento mori. Memento mori quer dizer, lembre-se de que você vai morrer. E isso, para algumas pessoas, né, gera um desespero. Ai, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. E eu acho que a explicação por trás da expressão, ela é muito mais para a gente sentir gratidão, de pensar, olha, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E nós não temos nenhuma garantia que a gente vai estar aqui amanhã. Então, de fato, aproveite e saboreie todo e qualquer momento que passar pela sua frente. Os difíceis, você fala, uau, né?
Olha o que que eu estou experienciando agora, né? Olha o que esse corpo é capaz de sentir, olha a tristeza e sentir todas essas coisas, não é fugir de nada, mas ser grato a todo momento, porque como você bem vivenciou e você, né, passou por isso, e você ainda teve a possibilidade de voltar, e hoje eu acho que as pessoas que passam por essas experiências, né, sobrevivem a grandes tragédias, a grandes doenças. Acho que a maior parte delas volta com um propósito e uma gratidão pela vida tão grande que você começa até a minimizar problemas que a gente faz ficar grande demais na vida e que não tem importância nenhuma. Nenhuma, né, Sandra? Nenhuma, amiga. Você está falando lindamente. É exatamente isso. Gente, se você parar para pensar no contexto do... Eu gosto muito de pensar nessa situação de quem nós somos no contexto do universo, não porque a gente se sinta, aquela sensação, eu não sou nada. Muito pelo contrário, nós somos muito juntos, juntos. A gente, organicamente, com o universo, né? Nós somos todos feitos de energia. Então, por isso que a Cris, no começo, falou, você tem que pensar sempre se a sua felicidade não é, né, à custa do outro. E aí vem aquela outra história. A felicidade, ela acontece sempre dentro de nós, mas ela só existe em coletividade. Porque não há felicidade Com alguma certeza. sem empatia, né? Não há felicidade alguma a Sem o não outro. estar... O outro é condição sine qua non, porque se existe algo comprovado cientificamente também, é que sozinhos não seremos felizes. E calma aí quem pensa, quer dizer, eu tenho que estar num relacionamento. Não, Não. existem fatores que mostram que, cientificamente, você conviver, né? Você não estar sozinho, você está num romance, você está numa relação, ou então numa relação muito boa de companheirismo e amizade, colabore muito, ou seja, é um fator que ali turbina, né, o seu bem-estar, não significando que você não possa ser feliz sem isso também. Porque, de maneira muito simples, porque aquilo que a gente não tem, a gente compensa. Só que a gente tem que compensar fazendo esforços, né, maiores em outra direção. Agora, fato é, a gente não está falando, existe solidão, existe solitude. Né? Eu, por exemplo, adoro ficar sozinha. E aí todo mundo diz, você sabe que você adora ficar sozinha? Porque quando que você está sozinha? Nunca está sozinha. Todo mundo quer estar com você o tempo inteiro. Ok, gente, pode ser. Ainda assim, eu me ocupo comigo maravilhosamente bem. Por isso eu sou uma pessoa que acorda 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, para ter um momento onde ninguém pode não é me incomodar, mas ninguém. É só meu. Sou eu, meu livro, sou eu, meu filme, sou eu, meu documentário. Somos nós, mas não significa dizer que então a Sandra sozinha em algum lugar construindo um mundo maravilhoso só para mim. Isso não existe. Porque a felicidade, ela acontece dentro da gente, ela tem essa parte importantíssima do autocuidado, né, Cris? Que é aquela questão, gente, que eu não canso de repetir, do máscaras automáticas cairão lá no avião, né? Se você tiver a despressurização da cabine, primeiro coloque a máscara em você. E muita gente interpreta isso como um sinal claro do egoísmo, né? Na hora de se salvar, você tem que salvar. Não é bem isso, Não. gente. Só quem respira tem condições de ajudar a quem está à sua volta, quiçá o avião inteiro, né? Então, você precisa respirar para estar lá apto a ajudar todas as outras pessoas. Então, meu trabalho, chamam de trabalho social, enfim, com as minhas meninas, né, multiplamente amputadas, a Jess é um exemplo, tem a Duda, tem a Elo, enfim, tem as outras meninas também. Na verdade, quando alguém fala assim, olha, eu agora peguei 30 cachorros na rua, coloquei todos dentro da minha casa. Gente, não é sobre isso, porque você tem responsabilidade também sobre todas essas vidas, né? Que você é responsável por todos aqueles que você afeta com os seus atos. Mas Sim. você precisa respirar, né? Você precisa poder respirar e a ordem dos fatores é sempre essa. Sou eu, a minha volta, então é a minha família, são os meus amigos, é a minha comunidade, né? Ontem eu fiz para a Glória Coelho
uma editorial, né, de moda, de mulheres reais, e ela me perguntou assim, era para eu fazer um vídeo e ela queria que eu falasse sobre o meio ambiente, né? O que que eu faço? Eu falo, gente, eu faço um monte de coisas que gastaria muito tempo para ficar dizendo um por um. Mas eu acho que a maior mensagem que a gente pode dizer para o outro, quando alguém me pergunta assim, Voltou. o que eu posso fazer aí, né, pela felicidade, ou o que que eu posso fazer pela comunidade, o que que é aquilo que eu falei anteriormente, o que que é a doação. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas é essa: vocês reciclam o lixo de vocês? Vocês tomam alguma atitude relativa a para onde vai o lixo da sua casa? Ah, não sei, na minha passa terça-feira, mas eu nunca tô, no meu prédio não tem. Não, não. Vocês lembram a Cris falando? Existe uma coisa chamada responsabilidade. Então, da mesma forma como vocês acham, como as pessoas, vocês, né? Como muita gente acha, vocês é muita gente, mas como muita gente acha que a responsabilidade está sempre no condomínio, no síndico, no prefeito, no sei lá quem, blá, 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 blá. Todos têm suas próprias responsabilidades, inclusive você. E começando por você. Então, qual é a sua atitude perante isso? Você entende que um mundo que não é sustentável, um mundo onde o meio ambiente está destruído, vai causar devastações, ou seja, sofrimento, ou seja, o contrário da felicidade, vai gerar infelicidade. Então tá errado. Então a gente não participa desse mundo que gera infelicidade. Então eu volto à pergunta: vocês reciclam lixo? De que maneira? Não tem no seu prédio? Você sabe que tem lugares que você pode entregar? Bota o dedinho no Google, a gente sabe dedilhar tudo, mas não sabe procurar onde entregar o nosso lixo. Ah, gente, tem gente que vem na casa da gente buscar, gente. Né? Tudo isso são tantas ONGs, são tantas associações, são tantas possibilidades que todos nós temos. E a gente espera que... Ai, na Alemanha, eu morei 12 anos na Alemanha, gente. Na Alemanha isso já é organizado há 250 mil anos. Mas para quem não sabe, boa parte do que a gente entrega para a reciclagem, a gente tem que levar no Wertstoffstelle, né, no final de semana, Wertstoffhof no final de semana. Precisa levar lá. Né? Faz parte da nossa obrigação cidadã. Não é que fica alguém batendo na porta. Você tem aí... Não. É obrigação cidadã. Então, quando a gente fala de felicidade, não é só a sensação positiva perante a vida, é um estado de ser. E esse estado de ser cabe o outro. E é esse senso de colaboração, e eu digo da responsabilidade da gente assumir também, Sandra, que não é fazer só o que a gente gosta, é fazer o que deve ser feito. Exatamente, Cris. Porque isso também, eu vejo que pessoas felizes não são pessoas que só estão ali fazendo o que gostam. Elas têm esse senso de responsabilidade, de colaboração muito aguçado. E elas não esperam recompensa imediata das coisas. Elas sabem esperar, né? Mesmo que seja alguma coisa que cause um certo sacrifício, ela sabe que o sacrifício ali é temporário, né? E que a recompensa vai ser para sempre. Então, ela tem paciência, ela consegue enxergar a médio a longo prazo. Geralmente, as pessoas imediatistas são pessoas também infelizes ou que não estão tão comprometidas com a felicidade, porque elas esperam tanto uma recompensa imediata, né, Sandra? E a felicidade é uma construção. Diária, né, Cris? É uma construção diária. Como a Cris falou, é uma construção diária. O outro ponto é a gente fazer pelo que está sendo feito e não pela recompensa que o que está sendo feito vai trazer para mim. Porque aí é que está, se segredo há, né? Porque eu não vejo segredo nenhum, eu acho que para mim é quase uma matemática. É tão claro, 2 e 2 são 4, tão claro que assim, quando você se descobre parte disso, gente, é tão orgânico que você fala, meu Deus, como que eu não... Eu tô até arrepiada falando isso. Eu tô realmente muito arrepiada falando isso. Como que eu não acreditei? Porque assim, eu não gosto de falar nem a palavra acreditar. Não acredite. Testem. Não acredite em mim, não acredite na Cris. Testem. Vivam dessa maneira que vocês vão entender do que a gente está falando.
Muita Só gente faz assim vai bem. passar a ser verdade, né, Sandra? Enquanto Só for assim. verdade para mim ou para você, não é verdade para as outras pessoas, a não ser que elas experienciem isso. Exatamente. Vivemos numa era onde todo mundo tem informação mais do que demais, do que demais, do que demais. Inclusive, gente, é comprovado que o conhecimento percebido é, é muito mais positivo para o ser humano do que o conhecimento real. Por exemplo, a respeito do coronavírus. Cada detalhe ali que foi descoberto, que se a gente que impacta, sei lá, compra. Se você não é um profissional de saúde, se você não é um profissional envolvido na descoberta da vacina, se você não sei o quê, não tem nenhuma relevância que você saiba disso. Agora, eu garanto que seu índice, seu coeficiente de infelicidade vai subir. E não vai adiantar em nada. Já o que você precisa, que você tem como conhecimento percebido é o que Cris, que não é uma profissional de saúde, que não é uma pesquisadora, uma cientista que está atrás da vacina, e o que a Sandra, o que elas podem fazer. Usar máscara, passar álcool gel, respeitar, não aglomerar. O que mais? Papel social. De que maneira eu posso ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade e que nesse momento estão precisando mais ainda? Gente, quando você se descobre parte desse todo, aquela história que eu ouço muito isso, tá, Cris? As pessoas falam, ai, mas já me decepcionei tanto com seres humanos, eu já ajudei tanta gente que não foi legal comigo de volta. Então, bem-vindo ao clube, todos nós já vivenciamos isso, mas a grande notícia que eu tenho para dar para todo mundo é a seguinte: não é sobre a recompensa, é sobre você ter feito. Então, o prazer, seus hormônios positivos, a visão que você tem da vida foi a possibilidade que você teve de fazer algo de positivo para alguém. Esse alguém não soube retribuir ou não fez parte. Eventualmente, ele não está na mesma frequência, ele não está ali na mesma frequência que você, ele talvez não seja evoluído como você, ou simplesmente ele não reconheceu, não foi impactado por isso da mesma forma que você foi impactada fazendo. E a notícia e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá Deixa ele tudo na bem. natureza dele, no tempo dele, você no seu, né? Você falando isso, eu lembro de duas histórias. Primeiro, é uma história judaica de um senhor que é assaltado e perde a carteira. E aí, nas consolações, né? Primeiro começa, a minha carteira, todos os documentos estavam lá. E ele começa a pensar e no final ele fala, graças a Deus, eu só posso te agradecer, Senhor, porque eu não sou a pessoa que rouba. E a outra era do Lindo, sapo querendo. lindo, Eu estou lindo, resumindo assim grosseiramente. lindo. E a segunda, essa eu aprendi com uma professora indiana, do sapo querendo atravessar o rio e o escorpião chega e fala: eu te levo. O sapo falou: desculpa, você não vai me levar porque eu sei que você vai me ferrar com o seu, né, com o seu ferrão. Uhum. E ele: não vou não, não vou não. E o sapo: olha, você já fez isso com os outros, eu não vou. E o escorpião: não. Pode deixar, deixa eu subir nas suas costas que me leva para o outro lado que eu não vou fazer nada. E quando chegou do outro lado, não teve dúvidas, meteu o ferrão no sapo e o sapo só olhou para ele e falou: te perdoo. Ele falou: você não está com raiva de mim? Ele falou: essa é a sua natureza e essa é a minha. Então, é a gente fazer as pazes e entender, como você falou, cada um tem o seu momento. Isso não quer dizer que ele é uma pessoa ruim, que ele é uma pessoa pior. São frequências diferentes, são estágios diferentes e deixa caminhar, porque inevitavelmente todos aqui estamos para aprender e a vida por si só se encarrega de dar a lição que cada um de nós precisa, né, Sandra? Para poder Exatamente. passar por isso. Cris, você vê que como o rio corre para o mar, né? Assim, você vai falando, é tão orgânico, é tão natural, né? Porque a gente, de fato, vivencia isso. Gente, 40% da nossa capacidade de sermos felizes, ela é intencional e aprendível. Isso é uma notícia maravilhosa. 10% é circunstancial, então aquela bolsa que você acha que você não vive sem, aquele apartamento que você só vai ser feliz quando você tiver aquele.
Gente, a boa notícia também é que a felicidade não está em lugar nenhum, ela está no caminho mesmo. Felicidade é causa de você ter o seu apartamento, de você ter. E você sabe por quê? Porque quando você é feliz, você já não vai dar nem esse mesmo valor à coisa. À coisa. Vejam bem, não estou fazendo uma apologia anti-consumo, muito pelo contrário, gente. Consumo consciente está ok. A economia do mundo, hoje, nosso sistema está tudo certo. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o peso que você dá a isso. O peso que você dá a isso. O grande erro está algo que tem uma possibilidade de 10% de nos trazer ali uma empolgação. E detalhe, a alegria causada, chame até de dar felicidade aí, se vocês quiserem, causada por coisas, elas são muito efêmeras. Elas passam muito rápido. Elas passam muito rápido. E aí Então, você passa a desejar outra coisa e entra nesse círculo que você fica alimentando de sempre precisar de mais, de mais, de mais. E se a gente já não é feliz, gente, com o que a gente tem, a gente não vai ser feliz com mais. Perfeitamente. O Cris, tem uma... deixa eu ver, deixa eu lembrar como é que fala direitinho. Tem uma frase que eu gosto muito, que coloca muito bem essa relação com coisa, né? Que é assim, quando a gente ali tiver nessa loucura da coisa, a gente tem que pensar o seguinte: será que a gente não está continuando adquirindo coisas que a gente não precisa, nem quer, né? Eventualmente com valores que a gente nem poderia, né? Nem tem, né? Para agradar, na verdade, pessoas que a gente nem gosta. Verdade. Você está querendo Quantas impressionar vezes, quem, né? se você precisa no seu grupo social, você precisa de coisas para você pertencer a ele, a questão não está nas coisas. Troca de grupo. Esse grupo não tá legal. Eu não tô querendo causar entre vocês, não, gente. Mas assim, troca de grupo. Porque essa galera não é sua turma. Não é? A galera que é a nossa turma é aquela que vai dizer: ah, você, sua falsa, tá com essa bolsa linda agora, vou roubar, você não vai usar mais essa bolsa, porque essa bolsa agora é minha. Tchau, tchau, eu sei que a bolsa de seda. Tá tudo ótimo, mas assim, com bolsa, sem bolsa, se a bolsa custou R$5, ou se a bolsa custou sei lá quanto, menina, essa menina consegue comprar uma bolsa de R$5, porque tem um olhar. Isso é, amiga. Isso é o grupo que você precisa. Que o que você faz é só o que você faz, mas elas estão ali porque quem você é. Quem é Sandra? Quem é Cris? O resto é enfeite, gente. O resto é balangandã, o resto é estampa, né? É a verdade da vida. Que foi o que você colocou lá no começo. Às vezes o motivo de você não ser feliz é porque você está na infelicidade, se comparando, né? Desejando coisas que nem são necessariamente coisas que você quer ou que você gosta, mas que você acredita que precisa para se sentir bem perante o outro. Se autossinalizar, né? Você acha, não, gente, eu não posso sair com aquele pessoal com essa bolsa, tipo, eu preciso me autossinalizar, né? Preciso botar uma... Ali todo mundo usa a marca X, Y. Então, gente, não, né? Você precisa de um novo grupo. Acho que é bom a gente começar a fazer essas contas aí de quantas... A boa notícia é que o mundo, acreditem ou testem. Esqueça a palavra acreditem, testem. Está lotado de pessoas incríveis. Verdade. Elas existem, gente. E eu tive... Sandra, e a maioria, pelo amor de Deus, se a gente for parar para pensar, maioria. Faz uma retrospectiva da sua vida, quanta gente ou pessoas assim, ruins ou más mesmo, já passaram pela sua vida. Pelo amor de Deus, a maior parte das pessoas é boa, sim. Né? Em algumas circunstâncias, vocês todas e nós todas, eu inclusive, às vezes a gente tem a nossa sombra, mostra num lado ruim, num dia difícil, mas tirando essas pequenas ocasiões, pessoas essencialmente más ou ruins, pelo amor de Deus, quantas na vida você já conheceu? Exato. Só é a tendência do nosso cérebro de ficar nos dando as bad news, que eu chamo, né? O cérebro dando as bad news pra gente, na infinita vontade do cérebro de nos manter vivos, quer nos proteger aí de tudo que eventualmente possa ser arriscado pra gente,
e acaba nos colocando na posição de lembrar mais vezes de tudo que não funcionou, de tudo que não deu certo, ao invés de nos lembrar de tudo que é incrível e que funciona na vida, né? E essas pessoas Existe uma frase que eu adoro para isso, que é que o cérebro é esponja para as experiências ruins e teflon para as experiências boas. Exatamente. E a gente precisa nutrir, né? Porque e isso é maravilhoso, porque a neurociência tem mostrado cada dia mais, quanto mais a gente nutre, né? A gratidão, o amor, a compaixão, mais a gente começa a virar, por conta da neuroplasticidade do cérebro, a esponja para as coisas boas e teflon, então, para as coisas ruins. Exato. E acontece exatamente assim, né? Você vai vendo que, né? Você vai deixando ir. E de repente, não mais que de repente, como diria o poeta, você se descobre feliz. Olha que pequeno. Olha que problemaço. Você se descobre feliz. Sandra, eu tô tão triste que já deu uma hora que a gente está conversando. Que delícia, que Vamos alegria. Vamos ter outras oportunidades, Cris. Eu queria, quando o livro da Jéssica estiver pronto, eventualmente até fazer juntos com ela, você vai amar, Jéssica. Com certeza, mas será um prazer recebê-las novamente. E aí a gente volta mais uma vez. Sandra, muito obrigada pela sua alegria, pela sua leveza, por tudo que você trouxe aqui hoje. Gente, muito obrigada por terem estado aqui conosco também.